Ele continuou e disse, como a vida neste planeta se tornará cada vez mais difícil e calamidades atingirão o planeta mais e mais frequentemente. Os espíritos naquele tempo irão colocar todos os seus esforços para impressionar os líderes religiosos, para trazer ante as massas da Terra a santidade do domingo. Eles ensinarão a santidade do domingo, com os líderes religiosos olhando à frente para 1000 anos de paz sobre a Terra. Eles colocarão todos os seus esforços nisso. Leis passarão pelos governos. Algumas pessoas perguntaram, o que vai acontecer às pessoas que não acreditam nas recomendações dos espíritos? O sacerdote disse, isso não será problema, absolutamente. Leis serão aprovadas pelos governos que irão obrigar as pessoas a se juntarem a elas, independentemente de acreditarem ou não. E os oficiais que aplicam as leis irão explicar para as pessoas, de forma clara, que tal lei é necessária para assegurar o bem-estar de todas as pessoas. A legislação vai ser aprovada, sem nenhum esforço em tudo. Ele passou a explicar o fato que o venerável dia do sol, que em épocas passadas era tão irritante para o Criador, estas grandes nações, bem como menores, estiveram todas envolvidas na adoração do sol. E naqueles séculos, o Criador encontrou no ensino da adoração do sol um irritante terrível. Ele disse, isso vai novamente ter lugar. Não na adoração do sol, mas na lembrança do domingo para o santificar. Ele fez uma declaração que eu nunca vou esquecer. Ele disse, pela observância do dia em que o mestre, Satanás, colocou a unção de sua autoridade e poder, e ele recebe homenagem, independente de quem as pessoas pensam que estão adorando. Então, você pode entender agora porque eu tive 28 estudos bíblicos em uma semana e comecei a ir à igreja no sábado e eu nunca faltei uma vez até que eu fiquei muito doente para comparecer. A questão de um dia de adoração veio nessa reunião. O domingo foi o único dia mencionado. O sacerdote mencionou o fato de que Satanás escolheu o domingo como seu dia. O Criador escolheu o 7º dia da semana. Lúcifer escolheu chamar o seu dia, o primeiro dia da semana, domingo. Independente de quem as pessoas reivindicam adorar a Deus, o Criador, observando aquele dia em particular, eles estão trazendo uma homenagem e respeito a Satanás. Agora, naquele tempo de sua vida, você tinha 20 anos então, você já tinha ouvido falar de um adventista do 7º dia? Nunca em minha vida. Eles falaram sobre os adventistas. Mas eles falaram, mas a palavra adventistas foi mencionada. O sacerdote estava nos dizendo que a necromancia, como já referi anteriormente, é a crença de que os mortos tenham entrado em um estado superior de existência, etc. Ele disse, ao longo dos séculos, os espíritos demoníacos amigáveis têm trabalhado diligentemente para estabelecer e manter nas convicções religiosas de todos os povos a crença de que o homem tem uma alma imortal. Então, ele se gabou sobre o fato de que o mestre era tão inteligente, em que ele tinha enganado o mundo todo, mesmo nesta época de grande conhecimento científico e entendimento. Então, uma pessoa levantou a mão e o sacerdote disse, sim, você quer dizer alguma coisa? E ele disse, e os adventistas? Você não pode enganá-los quanto ao estado dos mortos? E eu tenho uma pergunta. Como é que eles não podem ser colocados sob o grande engano? O sacerdote disse, você está certo. Peço desculpas, aqui eu cometi um erro. Quando eu disse que todas as milhões de pessoas que vivem na face desse planeta, todos, você sabe, estavam homenageando ao grande mestre,
Eu esqueci os adventistas. Eles são tão poucos em número. Quando você pensa de todos os bilhões de pessoas, eu nem sequer pensei em mencioná-los. Então eu peço desculpas. Então ele diz: em segundo lugar, a razão pela qual eles não podem ser colocados sobre o grande engano, deixe-me explicar sobre isso. Agora, a minha próxima declaração vai perturbar algum de vocês, mas o que eu estou dizendo é pura verdade. É um fato, é uma realidade. O fato de que os adventistas observam o sábado bíblico da criação e reverenciam o Criador naquele dia torna impossível para os espíritos enganá-los. Eles recebem ajuda muito especial e grande discernimento espiritual. Ele disse: sob estas condições, eles não são pessoas comuns. Isso ficou comigo. A coisa que ele tinha dito para você era que este é o único grupo que eles não podem enganar. Como alguma coisa dentro de você que você tinha resistência saiu e você acordou. Alguns meses depois daquela experiência única, foi que contribuiu para me ajudar a tomar uma decisão por Cristo. E também eu não tive nenhuma hesitação em unir-me aos mandamentos de Deus e este povo, devido ao fato de que eu sabia que tipo de pessoas eles eram. E depois de 28 estudos bíblicos em uma semana, eu comecei a guardar o sábado, você sabe, para sempre. Agora, como uma pedrinha num sapato apertado, assim é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E também os judeus, fiéis que ainda continuam a ser fiel a Deus como o judeu antigo. De acordo a própria... Não precisamos falar tanto. Os próprios satanistas, principalmente começando no grau 28, quando está referido à sociedade maçom, quando começa a partir do 28, grau 28, 27, 28 até 30, eles já são ensinados a verdade, como que ela é e quais são os maiores inimigos. E principalmente das sociedades secretas, aquelas sociedades secretas do alto nível, eles não precisam esconder. A igreja remanescente, de acordo com a própria Bíblia, que guarda os mandamentos de Deus, é uma pedra de sapato, é uma pedra de tropeço para quem? Para Satanás. Os que guardam os mandamentos de Deus. É só lembrar que eles são os remanescentes guardadores do sábado, do sétimo dia da criação, não do judeu. O sétimo dia, o sábado da criação, os guardadores desse dia, é que eles serão perseguidos no final. E eles estão a implementar, é só para lembrar que em novembro deste ano, vai se realizar COP26. E a intenção é fazer o quê? É destruir, a intenção mesmo é destruir o quê? Este povo. Os guardadores do sábado. Com isso, não quer dizer que não existam outras ovelhas em outro lugar. Eu não estou a referir isso. Eu estou a referir conforme a Bíblia diz. Não como eu penso. E conforme também eu aprendi lá, eu fui ensinado que eu não tenho que me preocupar com os adventistas no sétimo dia, mas tenho que me preocupar, os nossos maiores inimigos são os adventistas do sétimo dia.